O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quantos já repetiram essas palavras? Quantos murmuraram esse versículo no silêncio de um desespero, esperando que algo se transformasse, que o mundo mudasse, que a dor cessasse? Mas o Salmo 23 não é apenas poesia espiritual, ele é uma chave, uma arquitetura invisível do sucesso, da fé, da realização, quando decifrado como um mapa de consciência. E é exatamente isso que Napoleon Hill enxergava, que os grandes ensinamentos espirituais eram mais do que consolo. Eles eram ciência aplicada, princípios para governar sua mente, seu destino, sua fortuna. O Salmo 23 não é uma prece para quem se rende. É o código de um líder, de alguém que entendeu que Deus não é apenas abrigo, ele é direção, propósito e estratégia. Hill dizia: a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. O Salmo 23 começa com essa fé, a declaração que move o invisível. Nada me faltará. Não é um pedido, é uma afirmação. Não é desejo, é convicção. E quem tem convicção não espera a sorte. Ele age como se a vitória já fosse dele. Assim andava Carnegie, assim pensava Ford, assim respirava Disney. Homens que, mesmo sem usar o nome do Salmo, viviam sob seu espírito. Eles não tinham medo da escassez porque sabiam: onde há direção divina, há suprimento infinito. Mas não é qualquer um que acessa isso. Só aqueles que decidem viver como reis de si mesmos e pastores da própria mente. Imagine-se agora como um viajante em um deserto. O mundo é seco, duro, incerto. As oportunidades são miragens. Mas o verdadeiro poder está em como você caminha. O Salmo diz: deitar-me fazem verdes pastos. Isso não é apenas descanso físico. É estado mental. Ver abundância onde todos veem limitação. É saber que a fonte de tudo está dentro e não fora. É disciplina. Napoleon Hill afirmava que só quem domina a própria mente consegue orientar o subconsciente para criar, atrair e comandar o destino. A maioria rasteja em desespero. Poucos marcham com confiança. Porque poucos verdadeiramente entendem que verdes pastos não são lugares, são decisões. São identidades construídas na mente. E mais à frente, o Salmo entrega: guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa é a arte da liderança interior. É o silêncio da mente que sabe para onde vai. É a ausência de pressa, a ausência de pânico, mesmo em meio ao caos. Edison, quando falhou 1000 vezes antes de criar a lâmpada, não se abalou. Ele entendeu que cada tentativa o guiava mansamente para a solução. Não existe prosperidade sem direção. Não existe legado sem serenidade. E não existe sucesso sem comando interno. Napoleon Hill batia nessa tecla. A mente deve ser domada, moldada, guiada, como um rio calmo, mas implacável. O homem que controla seu foco pode passar por tormentas e ainda manter sua visão intacta, porque a direção está dentro. A bússola da fé não aponta para fora. Ela vibra dentro do peito, refrigera a minha alma. Quantas vezes você correu atrás de metas externas achando que isso traria descanso? O carro novo, a casa dos sonhos, o reconhecimento, e ainda assim sentia o vazio. Porque o verdadeiro refrigério da alma não vem da conquista, mas da clareza, da paz que nasce quando sua mente está em harmonia com sua missão. Hill falava disso como definiteness of purpose, propósito definido. Quando você vive com propósito, até a dor tem sentido. Até a espera tem beleza, porque você sabe, você não está perdido, está sendo lapidado. Quando a alma se acalma, o universo se alinha. Quando você entra em ritmo com o propósito, portas que estavam seladas se abrem com leveza. E então o salmo sobe de intensidade. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui está a parte que separa os líderes dos distraídos. Veredas da justiça são caminhos que nem sempre parecem os mais fáceis, mas são os mais certos. São os que te moldam, te forjam, os que te testam,
para que você se torne merecedor da próxima fase. Napoleon Hill via a adversidade como bênção disfarçada, como treinamento. Ele dizia que cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Mas só aqueles com visão superior conseguem enxergar isso. Quem vive no nível da pressa, da ansiedade, da busca desesperada por resultados, não vê a justiça no processo. Mas quem entende o nome de Deus como autoridade suprema, caminha mesmo sem compreender tudo, porque a confiança está além do racional. É uma aliança invisível com o propósito maior. E então vem a linha mais temida, mais poderosa e mais reveladora. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aqui está o segredo do verdadeiro legado. Não é sobre evitar os vales. É sobre andar por eles com autoridade. Jesus não evitou a cruz, Lincoln não evitou a guerra, Mandela não evitou a prisão. Eles entenderam que o vale é o laboratório do espírito. É ali que a mente se fortalece, que o caráter se prova. Hill ensinava que o medo era o maior inimigo da prosperidade. O medo paralisa, sabota, bloqueia. Mas a fé, aliada ao propósito, essa fé arrasta montanhas. Porque tu estás comigo. Isso não é religião. Isso é consciência. É saber que há algo maior ao seu lado. Que há uma força invisível abrindo caminho enquanto você continua andando. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa é a linguagem do vencedor. Não se trata de vingança, trata-se de elevação. Enquanto outros esperam sua queda, Deus está montando sua ascensão. Hill dizia que você deve aprender a crescer em silêncio, construir no escuro, confiar no invisível. Porque um dia, a sua transformação será tão clara que até os que te subestimaram não poderão negar. Você não precisa provar nada para ninguém. Seu crescimento fará isso por você. E enquanto eles observam, você se senta à mesa do sucesso, com a paz de quem sabe que não foi o acaso, foi a fé disciplinada. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui está a parte que poucos compreendem. A unção é mental. O óleo não é físico, é sabedoria, é clareza, é poder de visão. Napoleon Hill chamaria isso de Infinite Intelligence, uma inteligência superior que inspira ideias, estratégias, caminhos. E o cálice transbordando, isso é abundância verdadeira. Não é apenas dinheiro, é influência. É energia que contagia, é legado que ecoa por gerações. Mas só transborda quem aprendeu a se esvaziar do ego, do medo, da pressa. Quem aprendeu a se alinhar com algo maior. O verdadeiro transbordo vem quando você entende que não está aqui apenas para receber, mas para manifestar, para expandir, para servir com excelência. Mas somente transborda aquele que entende o silêncio como ferramenta, o invisível como aliada e a paciência como ponte entre o agora e a promessa. Napoleon Hill ensinava que o sucesso não é dado ao mais esperto, mas ao mais disciplinado espiritualmente. Aquele que constrói em fé, mesmo quando não há estrutura visível. Porque há um momento em que a unção vem. Um ponto em que o universo, o campo quântico, o divino, como queira chamar, reconhece que você se tornou digno, que você se moldou em segredo, que seu ego foi diluído pela missão. É aí que o transbordar acontece, não por esforço, mas por identidade. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui está o código da frequência. Hill já dizia, aquilo que você emite com persistência se torna parte do seu campo energético. A bondade não é apenas um ato, é uma vibração. A misericórdia não é apenas um atributo de Deus, é uma escolha de perspectiva. Quando você aprende a caminhar com compaixão, com humildade, com integridade silenciosa, essas virtudes se tornam como sombras, como escudeiros que te acompanham. As portas se abrem não porque você forçou, mas porque você se tornou alguém compatível com elas.
Esse versículo também destrói o mito da sorte. A bondade e a misericórdia não visitarão de vez em quando, elas seguirão. Elas se fixam como campos orbitais ao redor de quem construiu uma mentalidade limpa, firme e conectada ao propósito. Napoleon Hill chamaria isso de aliança com leis universais. É como se você vivesse em constante favor, porque suas ações, seus pensamentos, suas palavras, sua vibração, tudo se alinhou a uma ordem superior. E quando isso acontece, o que é seu começa a vir até você. Você não precisa mais correr desesperadamente. Você atrai. Você se torna o centro magnético daquilo que antes parecia inalcançável. Mas note, o salmo termina com um lembrete, um destino, uma promessa. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui está o verdadeiro legado. Hill ensinava que uma vida de sucesso não é medida apenas pelo que se conquista, mas pelo que se constrói para além de si. Habitar na casa do Senhor é uma metáfora para viver dentro da consciência divina. Não é apenas ir à igreja ou repetir mantras. É caminhar com uma mentalidade de eternidade. É saber que cada passo que você dá ecoa no tempo, que cada decisão reverbera em outras vidas. É viver com a responsabilidade de que você está moldando uma herança energética, uma arquitetura invisível que tocará pessoas que você nunca conhecerá. Walt Disney construiu sonhos que continuaram muito tempo após sua morte. Henry Ford mudou o modo como o mundo se move. Carnegie plantou bibliotecas, conhecimento, oportunidades. Eles não apenas enriqueceram, eles habitaram. Eles deixaram marcas, porque entenderam que viver sob os princípios do divino é viver para além do ego. É construir com senso de missão. É compreender que a verdadeira riqueza não é aquilo que você acumula, mas aquilo que você ativa nos outros. A influência, o exemplo, a centelha que acende fogueiras em outras almas. E aqui, o Salmo 23 se conecta profundamente com o que Napoleon Hill mais buscava ensinar. Que a mente, guiada pela fé, é a ferramenta mais poderosa que existe. Mas não basta apenas pensar. É preciso crer. É preciso se transformar. É preciso alinhar comportamento, foco, energia. Hill falava que o pensamento positivo sem ação é apenas ilusão, que desejar riqueza sem propósito é caminho para a ruína, mas que viver com um espírito educado, um espírito treinado na confiança, na persistência, na visão, isso sim cria legados. O Salmo é um roteiro de vida. Ele começa com direção. O Senhor é meu pastor. Ele passa pela provisão. Nada me faltará. Ele mergulha na transformação. Vale da sombra da morte. Ele culmina no legado. Habitarei na casa. Isso não é teologia. Isso é psicologia divina. É engenharia da alma. E quando você começa a viver com essa estrutura em mente, tudo muda. O medo enfraquece. A pressa silencia. A escassez perde força. Porque você deixa de correr atrás e começa a se tornar. Você deixa de buscar bênçãos e se torna um canal de bênçãos. Mas isso exige uma decisão. Exige que você escolha todos os dias quem você vai ser. Hill dizia que toda pessoa tem dentro de si duas vozes, uma que duvida e uma que acredita. Uma que repete velhos padrões e outra que quer criar algo novo. Uma que se conforma e outra que sonha alto demais para se calar. A voz que você alimenta define sua realidade. O Salmo 23 é um manifesto da voz que acredita, daquela que mesmo diante da morte não teme, daquela que mesmo diante do vale continua andando, daquela que mesmo cercada por inimigos foca na mesa que está sendo preparada. E talvez você tenha vivido sua vida inteira olhando o Salmo 23 como uma oração de consolo. Mas hoje, talvez pela primeira vez, você começa a entender que ele é, na verdade, um manifesto de poder. Um grito silencioso de liderança interior. Uma convocação para os poucos que estão prontos para viver com grandeza, para pensar como gênios, para crer como heróis,
para agir como quem sabe que está sendo guiado. Você não precisa mais esperar que algo mude lá fora. A transformação começa agora, no seu coração, na sua decisão, no seu compromisso com a fé inabalável. Porque enquanto o mundo está distraído com ruídos, você em silêncio está sendo ungido. Enquanto outros brigam por migalhas, você se torna digno de abundância. E enquanto muitos recuam diante do vale, você avança com coragem, com visão, com propósito. Esse é o espírito do Salmo 23. Esse é o chamado de Napoleon Hill. Uma vida de prosperidade verdadeira, de direção clara e de legado eterno. E agora, quando tudo em você começa a se alinhar com esse código milenar, com essa fórmula sagrada camuflada em palavras simples, algo sutil acontece dentro da sua alma. Você começa a lembrar. Lembrar do que você sempre soube, mas havia esquecido sob o peso das cobranças, das urgências, das expectativas dos outros. Lembrar que você não é um acaso, você é projeto. Lembrar que prosperidade não é acúmulo, é coerência. Que riqueza não é o que se mostra, é o que se sustenta. Napoleon Hill sabia disso. Ele não estudava apenas milionários, ele estudava missionários. Homens que enxergavam além da matéria, que usavam o dinheiro como ferramenta de expansão e não como símbolo de status. A verdadeira prosperidade não começa no bolso. Ela começa na mente. Começa quando você decide que a escassez não te representa. Quando você para de repetir a história da sua família, da sua infância, do seu bairro, e começa a escrever a sua própria. Hill falava da importância do propósito definido, um alvo tão claro que nem o caos lá fora consegue abalar. E é isso que o Salmo 23 entrega, uma rota espiritual que, se internalizada, te torna inabalável. O mundo pode mudar, a economia pode oscilar, as pessoas podem te abandonar, mas quem entendeu o Salmo 23 nunca está sozinho. Ele caminha com um escudo invisível. Ele carrega uma certeza que desafia a lógica. Ele vive guiado pela convicção, não pela circunstância. Mesmo quando eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa frase é um divisor de águas, porque ela não promete ausência de dificuldades. Ela promete presença divina no meio delas. Napoleon Hill dizia que todo fracasso carrega consigo uma lição equivalente, mas só quem tem olhos espirituais consegue ver isso. A maioria se encolhe, reage, reclama, desiste. Os escolhidos, não. Eles reconhecem o vale, mas não se instalam nele. Eles continuam andando, porque sabem que a dor não é morada, é ponte. Que o sofrimento não é identidade, é lapidação. O vale é uma passagem, não um fim. E quando você entende isso, o medo começa a perder o poder sobre você. É nessa hora que sua identidade começa a mudar. Você deixa de ser vítima e se torna protagonista. Deixa de ser mendigo emocional e se torna arquiteto da própria realidade. Hill chamava isso de transmutação de pensamento. A capacidade de converter energia negativa em combustível criativo. Quando você é traído, você cria. Quando é abandonado, você constrói. Quando falham contigo, você se reinventa. Essa é a mente que habita os verdes pastos, mesmo estando no deserto. É a mente que guia outros, mesmo em meio à escuridão. É a mente de quem decidiu que não vai mais depender de circunstâncias favoráveis para prosperar. Vai prosperar, porque se tornou alguém compatível com a prosperidade. E é nesse momento da jornada que você começa a sentir o Salmo 23, não como um texto, mas como uma frequência. Ele não está apenas escrito, ele está vibrando em você. Você começa a caminhar diferente, pensar diferente, escolher diferente. Hill dizia, você se torna aquilo em que pensa persistentemente. E aqui está o segredo. O Salmo 23 não é apenas para ser lido, é para ser pensado, meditado, integrado, porque quando você pensa a partir dessa frequência, sua realidade começa a se moldar para refletir isso. O invisível começa a se mover. O improvável começa a acontecer.
E você começa a viver uma vida onde de fato nada te falta. Mas isso exige vigilância, porque o mundo vai tentar te distrair. Vai tentar te convencer de que você é pequeno, de que você precisa competir, se apressar, se comparar. E aí entra o poder do versículo. Ele me faz repousar. Não é inatividade, é soberania. É a arte de escolher o silêncio em vez da gritaria, a presença em vez da pressa, a profundidade em vez da performance. Napoleon Hill ensinava que o homem que governa a si mesmo governa o mundo. E só repousa quem confia. Só descansa quem não precisa provar nada para ninguém. Só se aquieta quem sabe que a mesa já está sendo preparada. E o que é essa mesa, se não a manifestação visível daquilo que você construiu no invisível? É a colheita, é a celebração, é a materialização da jornada. Mas veja, ela é preparada na presença dos seus inimigos. Isso é profundo. Isso significa que sua vitória não será escondida. Ela será pública. Mas não para que você humilhe, para que você inspire, para que o mundo veja o que acontece com alguém que decidiu confiar. Alguém que, como Joseph, foi jogado no poço, vendido como escravo, acusado injustamente, e ainda assim terminou como governador. Hill dizia: uma ideia é o ponto de partida de toda fortuna. E a fé é a ideia mais poderosa de todas. Aqueles que plantam fé, colhem evidência. Aqueles que semeiam confiança, colhem honra. Aqueles que caminham com propósito, vivem com autoridade. E autoridade não é grito, não é imposição, é presença. É a energia silenciosa de quem já venceu por dentro, de quem já dominou seus pensamentos, de quem já venceu seus sabotadores. Hill falava: o sucesso exige um preço, e esse preço é a disciplina mental. O Salmo 23 é essa disciplina em forma de poema. Um código que treina sua alma, limpa sua mente, alinha seu foco. Um script sagrado para quem decidiu que não vai mais viver no modo sobrevivência, mas no modo criação. Você não foi criado para mendigar, nem atenção, nem amor, nem oportunidades. Você foi criado para manifestar, para liderar, para deixar um rastro de transformação por onde passar. Mas isso começa dentro. Começa com a decisão de que o Salmo 23 não será mais uma leitura ocasional. Será sua identidade. Você será o líder que guia com bondade, o guerreiro que luta com paz, o construtor que edifica com fé. Porque quando você se torna essa pessoa, você atrai tudo aquilo que antes parecia inalcançável. E quando as pessoas olharem para você, elas não vão entender. Vão ver seus resultados e pensar que foi sorte, que foi coincidência, que foi facilidade. Mas só você saberá. Saberá dos vales, das madrugadas em silêncio, dos dias sem respostas, dos nãos que te ensinaram mais do que qualquer livro. E é aí que tudo fará sentido, porque você entenderá que não foi sorte, foi propósito, não foi acaso, foi estratégia divina. E então, você não vai mais desejar apenas prosperar. Você vai desejar deixar um legado de fé, de visão, de coragem, um legado que começa agora com uma decisão. Há um momento na vida em que a repetição de velhos padrões se torna insuportável. Um ponto em que o eco do passado começa a pesar mais do que o medo do desconhecido. E é nesse exato instante, quando você decide romper com tudo o que já foi, que a verdadeira transformação começa. Não acontece num dia, não é um evento, é um processo. Um processo sutil, invisível, silencioso, mas poderoso o suficiente para reconfigurar destinos. Napoleon Hill entendia isso melhor do que ninguém. Ele sabia que a grande virada não ocorre quando tudo melhora lá fora, mas quando você escolhe pensar diferente aqui dentro. E o Salmo 23 é esse convite para pensar diferente. Porque pense bem, quem diz, nada me faltará enquanto ainda está no deserto, está operando em uma frequência acima da realidade comum. Está se antecipando ao milagre,
está navegando com os olhos da fé. Hill chamava isso de faith-backed vision, uma visão sustentada pela fé, uma convicção tão profunda que dispensa evidências, que caminha mesmo sem chão, que se movimenta mesmo sem aplausos. Essa é a verdadeira liderança espiritual. Você lidera o invisível até que o invisível se torne inevitável. Você planta pensamentos de abundância em um solo onde todos veem esterilidade. E mesmo assim, acredita que vai florescer. Mas para isso, é preciso morrer. Morrer para o velho eu, para os velhos hábitos, para os velhos pensamentos, para as pequenas crenças que sempre te fizeram viver abaixo do que você nasceu para ser. Hill dizia que as únicas limitações que um homem tem são aquelas que ele aceita em sua própria mente. E aqui está a tragédia. A maioria aceita. A maioria se conforma. A maioria acredita nas paredes que foram impostas sobre ela. Mas você não. Se você chegou até aqui, é porque decidiu não aceitar mais o raso. Porque dentro de você, algo grita por mais clareza, mais sentido, mais impacto. E esse grito não é ambição vazia, é chamado. O Salmo 23 começa a fazer sentido de verdade quando você entende que ele não fala apenas de conforto, ele fala de treinamento. É um mapa de guerra espiritual, é uma jornada do herói. Ele me guia por veredas da justiça. Isso significa que há caminhos certos, mesmo quando parecem errados aos olhos humanos. Significa que há processos que por fora parecem injustos, mas por dentro estão te forjando. Hill dizia que cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Mas essa semente só brota na alma preparada, só floresce na mente que não recua, no espírito que não se rende. E como se prepara uma alma? Com foco, com meditação, com disciplina emocional. Hill falava sobre autossugestão, a prática diária de repetir para si mesmo a verdade que você escolheu acreditar, porque o mundo vai te lembrar todos os dias da sua limitação. Mas você tem que se lembrar com força ainda maior da sua missão. O Senhor é meu pastor não é um slogan, é um decreto, é um comando, é a lembrança de que você está sendo guiado, mesmo quando não entende o caminho. É a certeza de que, mesmo sem mapas, há bússola. Mesmo sem sinais, há direção. E isso muda tudo. Porque quando você acredita que está sendo guiado, você não se desespera. Você age com estratégia. Você fala com autoridade. Você pensa com estrutura. Hill dizia que o pensamento organizado é o ponto de partida de toda realização. E o Salmo 23 organiza seus pensamentos em torno da presença de Deus, em torno da certeza de que você está sendo conduzido por algo maior. E quando essa consciência se instala, o medo começa a evaporar, porque você já não precisa mais entender tudo, você só precisa seguir, um passo de cada vez, uma escolha de cada vez. E cada escolha, por menor que pareça, torna-se um tijolo no castelo do seu legado. E aí, algo mágico acontece. Você começa a perceber que não precisa mais competir, que não precisa provar, que não precisa convencer ninguém, porque sua paz começa a falar mais alto do que qualquer argumento. Sua presença começa a influenciar mais do que suas palavras. Sua energia começa a abrir portas antes trancadas. Isso é liderança espiritual. É prosperidade que começa de dentro. É a consciência de que você não está mais tentando vencer. Você já venceu no invisível. E o visível está apenas alcançando a frequência dessa vitória. Mas não se engane. Essa mentalidade exige vigilância. Hill falava que a mente humana é como um jardim. Ela floresce com o que é plantado, mas também pode ser invadida por ervas daninhas se deixada sem cuidado. As ervas daninhas são os pensamentos de dúvida, de comparação, de medo, e elas surgem todos os dias. Mas quem vive o Salmo 23 não apenas planta fé, ele também remove aquilo que ameaça a colheita. Ele vigia seus pensamentos como um guardião. Ele escolhe o que entra.
Ele protege sua mente como quem protege um templo, porque sabe, sua mente é a porta para tudo, para o sucesso, para a saúde, para os relacionamentos, para a abundância. E o que entra define o que sai. É por isso que o Salmo 23 termina com honra, com legado, com presença perpétua. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso é mais do que uma promessa celestial. É um estilo de vida. É a escolha de viver em sintonia com algo eterno, algo que não se corrompe com o tempo, algo que não se dobra diante das modas ou dos ventos. E esse habitar não é passividade, é construção contínua. É manter o foco quando tudo ao redor distrai. É manter a fé quando tudo ao redor desespera. É manter a direção quando tudo ao redor confunde. Hill acreditava que essa era a verdadeira definição de sucesso. Paz interior sustentada pela certeza do propósito. E quando você atinge esse nível, algo dentro de você muda para sempre. Você deixa de apenas existir e começa a influenciar. Você deixa de apenas sobreviver e começa a expandir. Você se torna um farol, uma fonte, uma mesa preparada. E os que se aproximam de você são tocados por essa presença. E então vem a última e mais poderosa revelação deste processo. Não se trata apenas de conquistar vitórias materiais, de alcançar metas externas ou de provar ao mundo que você pode. A última verdade é esta. A verdadeira vitória acontece quando você domina o invisível dentro de você. Quando a sua fé não é mais apenas uma palavra bonita dita nos momentos difíceis, mas se torna um estado permanente do seu ser. Quando a sua entrega a Deus não é mais um ato de desespero nos dias escuros, mas uma atitude constante de confiança, mesmo nos dias mais claros. Quando a sua busca pelo sucesso não é mais movida por carência ou comparação, mas por um impulso interno de propósito e verdade. É nesse nível que os escolhidos vivem. Não há mais esforço forçado. Não há mais ansiedade disfarçada de ambição. Não há mais dúvida camuflada de planejamento. Tudo se torna simples. Tudo se torna leve. Tudo se alinha. Porque o verdadeiro segredo está em alinhar o espírito com o destino. E só consegue fazer isso quem aprendeu a confiar de olhos fechados, a andar na direção certa, mesmo quando o mapa some, a persistir quando a lógica já teria parado, e a crer não porque vê resultados, mas porque vê com os olhos da alma. Essa é a sabedoria que Napoleon Hill codificou, a essência que ele traduziu em palavras como fé, desejo, persistência e propósito. Mas que, no fundo, é muito mais espiritual do que técnica, muito mais mística do que racional, muito mais divina do que humana. E agora, neste ponto da sua jornada, você tem uma escolha. Você pode ignorar tudo isso, continuar vivendo como a maioria vive, preso ao visível, ao mensurável, ao controlável, e colher os mesmos resultados médios, as mesmas frustrações veladas, os mesmos sonhos adiados. Ou você pode ousar. Você pode dizer, eu confio. Você pode soltar o controle e se alinhar com a fonte. Você pode colocar Deus em primeiro lugar, não só nos seus discursos, mas nas suas decisões, nas suas manhãs, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, nos seus planos. Porque quando Deus está no centro, tudo o mais encontra seu lugar. Quando a fé é inabalável, nenhuma tempestade externa é capaz de derrubar seu castelo interno. E quando o propósito é verdadeiro, a riqueza é consequência, o sucesso é inevitável e a paz é permanente. Esse é o legado. Esse é o chamado. Esse é o código dos que vivem uma vida em alto nível. E agora ele está nas suas mãos. A única pergunta que resta é: você vai responder a esse chamado ou vai esperar que a vida te force a despertar? A decisão, como sempre, é sua.